Vambora, gente, vambora, gente. Eu quero falar de Nunes e Boulos. Boulos. O Ricardo Nunes pegou e chamou Lula. Lula não, chamou Boulos. Boulos. Na convenção do PL. Ela é do PL, do MDB, não sei, porque não sei se ele é bolsonarista, se ele é MDBista, como antigamente, o Ricardo Nunes, né? Parece que é bolsonarista agora, não sei. Só para ter o votinho do gadinho. Aí o gadinho fica nervoso comigo, mas eu tenho que falar a verdade, gente. Tenha santa paciência, né? Tudo na vida tem limite, inclusive para a burrice. Mas, enfim, lá na convenção do MDB, sei lá, do PL, sei lá, trem lá. Ele pegou e falou assim que o outro adversário, mas foi nisso, né? Utilizou os termos de invasor, vagabundo e sem vergonha, sem vergonha. Querendo dizer que é o Boulos, né? Aí o Boulos pegou e acionou a justiça já. Não pode ficar fazendo isso, né, gente? Baixa de um nível demais, não dá, né? Cara, pelo amor de Deus. Aí sabe o que ele falou? Sabe o que ele respondeu para Boulos? Se a carapuça serviu, se a carapuça serviu, então é isso mesmo. Oh, meu Deus do céu. Agora, a situação é uma só. Será que a carapuça vai servir na justiça? Hein, ô Ricardo Nunes? Será que a carapuça vai servir na justiça? Por quê? Ricardo Nunes está fazendo isso? Ô, meu pai, ô santa ignorância. Para que ele está fazendo isso? Porque ele está dando um de bolsonarista extremista, para ter o voto de vocês, do gadinho, entendeu? Parece que ele está fazendo isso. Aí ele falou assim: se a carapuça serviu, eu quero ver lá na justiça. Se a carapuça vai servir também, meu lindo e minha linda. Pode tirar para tirar a central, mas esse não é o assunto principal, não. O assunto principal que eu quero comentar com vocês, vamos botar a boca no trombone. Toca, toca no like, para todo mundo ficar sabendo o que nós vamos falar aqui. E bota a boca no trombone compartilhando. O que ocorre? Lula fez um pronunciamento em rede nacional, fazendo uma conclusão do seu 1 ano e meio de mandato enquanto presidente da República. Aí eu fiquei esperando para ver os holofotes, as imprensas e tal e coisa. Aí eles estão dando holofote para quê, Andréia? Para quê? Eu vou mostrar. Para aqueles. O que eles estão dando holofote? O que eles não estão dando holofote? E o que eles não estão dando holofotes? Você vê que ser um governo de esquerda não é fácil, não, nesse Brasil varonil, não, que tem um complexo de vira-lata, né? Então, eu vou botar aqui para vocês o que eles estão dando holofotes. Eles estão dando holofotes para isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, meu querido. Eu vou te falar, é um escárnio muito grande. Olha aqui. Eles estão dando holofotes para isso aqui. PSDB aciona justiça contra pronunciamento de Lula que citou Bolsonaro em rede nacional. Eles estão dando holofotes para isso aqui. Primeira situação. Andréia, Lula citou o nome de Bolsonaro em rede nacional? Não. Lula não citou o nome de Bolsonaro. Lula citou fatos. Ponto. Fatos. Ponto. Pronto, acabou. O que significa dizer, André, que não vai dar nada essa ação? Essa ação do PSDB não vai dar absolutamente em nada. Só que aí eles pegam e dão holofotes para isso. Aí você pergunta assim, Andréia, eles tinham que dar holofotes para quê, então? Eles tinham que fazer o que eles faziam quando o Bolsonaro se pronunciava. Quando o Bolsonaro se pronunciava, o que eles faziam? Todo mundo, a imprensa e tal e coisa, ia checar a informação. Checagem da informação. Bolsonaro mentiu. Bolsonaro desinformou. Não é bem assim os dados colocados por Bolsonaro. E ele estava certo em fazer isso, André? Estava. Por que não fazem agora? Para pensar comigo. Você, meu querido e minha querida, eles não fazem isso com Lula. Lula falou um monte de fatos, um monte de números, que uma TV, nada, falou, vamos verificar se é verdade ou não. Ninguém. Só veio dar holofotes para o tal do acionamento da justiça, que ele dizendo que ele citou Bolsonaro, sendo que ele não citou Bolsonaro. Ele citou fatos
do governo Bolsonaro, que ficou como uma herança maldita, inclusive, em que ele teve que resolver muitas coisas. Mas por que eles não fazem isso que eles faziam com o Bolsonaro? Talvez porque seja verdade. Aí querem mostrar só o quanto pior, melhor. E a verdade não interessa. Mas para nós, interessa. Lula falou que nós derrotamos a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Te pergunto, quero que você me responda. Mentiu? Não. Citou o nome de Bolsonaro? Não. Agora aqui eu falo. Se a carapuça serviu, se a carapuça serviu, que lhe caiba muito bem. Inclusive, eu acho que foi feita para Bolsonaro. Mas reitero, não citou nome. Lula falou: derrotamos a tentativa de golpe e a democracia venceu. Lula mentiu? Não. Talvez por isso não tenha holofotes, né? Isso. Não falou Bolsonaro. Diz que pegou um governo com os programas sociais destruídos. A massa popular, Minha Casa Minha Vida, etc. e tal. Lula mentiu? Não mentiu. Pode tirar, pode tirar, pode tirar isso aqui, pode tirar. Agora eu quero falar só com eu, você e eu aqui. Não mentiu. Cortaram recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Lula mentiu. Lula mentiu? Não mentiu. Isso aí ninguém fala. Bolsonaro cortou dinheiro do SUS, do meio ambiente e da educação. Lula não mentiu. Lula falou a verdade. Houve uma tentativa de golpe, Lula não mentiu. Lula falou fatos. Houve uma destruição dos programas sociais, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, programas de defesa da comunidade LGBTQIA+, dos negros, dos indígenas, das mulheres. Lula mentiu? Lula mentiu. Lula mentiu. Houve o espalhamento de armas, houve a facilitação, muitas pessoas que não estavam capacitadas se tornou CACs, muitos eram de organização criminosa, espalhou armas ao invés de emprego, mentiu? Não mentiu. Aqui nós vamos falar, a taxa de juros do governo Bolsonaro chegou a quantos por cento? Foi a maior taxa do mundo no governo Bolsonaro, chegou a quase 14%. Quem ficou rico, André, mais rico? Os bilionários. Os bancos que ficaram mais ricos, que institucionalizou a agiotagem. Lula mentiu? Lula não mentiu? Isso ninguém quer falar. A inflação disparou, chegou a quase 9% durante o governo Bolsonaro. Lula mentiu? Não mentiu. Se Lula tivesse mentido nos dados que ele colocou, estava todo mundo falando. Estava todo mundo falando. É que nem eu aqui, ó. Presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Se eu erro alguma coisinha aqui, vê um monte de gente comentar. De vez em quando, eu aprendi que errar faz parte. Porque aí tem gente que participa. Como o Lula deu os números e os fatos corretamente, ninguém deu holofotes para a fala dele. Por isso que Bolsonaro vivia com os holofotes, porque mentia que não sentia, desinformava e todo mundo dava holofotes. Você está percebendo a mudança de paradigma? Dá holofotes para mentira, para verdade ninguém dá. Até agora ninguém falou que Lula mentiu. Por quê? Porque não mentiu. E o povo está acostumado com mentira. Olha aqui. Aí Lula falou assim: diziam defender a família, mas deixaram as famílias, milhões de famílias endividadas. Você lembra do empréstimo que Bolsonaro fez, sem a pessoa ter condição de pagar? Que descontava direto do BPC, gente que recebia o BPC, benefício de prestação continuada, pegou empréstimo, sem condição nenhuma de pagar, já recebia uma miséria de salário mínimo e ainda ia descontado em folha. Aposentados e pensionistas, ele facilitou o crédito em 2022 para ver se ganhava as eleições. Milhões de pessoas endividadas na pobreza, extrema pobreza. Lula fez aí vários programas para tentar renegociar lá, para tentar minorar essa situação. Reconstrução do futuro é o que está acontecendo agora com o governo Lula.
rombo de milhões deixados por Bolsonaro, de bilhões deixados por Bolsonaro. A projeção de todos, inclusive, especialmente do Banco Central, era que o Brasil teria um crescimento de 0,8% em 2023 e foi quase 3% do PIB, o Produto Interno Bruto. Ou seja, eles apostam no caos total, criam uma situação de instabilidade e mesmo o governo trazendo números positivos, eles não mostram isso. Só que aqui a gente bota a boca no trombone. Toca e bota, meu querido. Salário mínimo durante o governo Bolsonaro, o Lula falou isso também. Mentiu? Não mentiu. Foi 4 anos do governo Bolsonaro sem reajuste real do salário mínimo. Eu nunca vou me esquecer. Eu nunca vou me esquecer disso, porque eu falei disso. Sabe quantos que Bolsonaro aumentou o salário mínimo? Não sei se foi 2020 ou 2021. R$ 6. Eu não esqueço disso, não. Eu falei isso aqui, ó. R$ 6 de aumento do salário mínimo. Bolsonaro, durante 4 anos, em nenhum ano, ele deu aumento real do salário mínimo. Em nenhum ano. Lula, já no primeiro ano, já deu aumento do salário mínimo real. 90% das categorias teve aumento real do salário. Meu querido, então é um outro paradigma. Por que ninguém mostrou o que Lula falou? Porque é verdade? Aí vem criticar porque ele fala a verdade. Aí tá difícil. Fala que não quer fake news, fala que não quer desinformação. Aí quando a pessoa fala a verdade, ninguém dá holofote. Olha aqui, foi aprovada a igualdade salarial o ano passado do governo Lula, igualdade do salário para homem e para mulher. No governo Bolsonaro não aprovaram isso, não quiseram aprovar, não tinha vontade política para aprovar isso. Primeiro ano do governo Lula foi aprovado acabar com a desigualdade de salários entre homens e mulheres. Mais de 2, quase 3 milhões de empregos formais foram criados no Brasil. Só esse 1 ano e meio do governo Lula, números, fatos, alguém contestou? São números, são fatos, e ninguém mostra isso. Foi criado quase 3 milhões de empregos formais. O que é isso, André? Segurança, estabilidade econômica. Não é aquela patifaria de Bolsonaro que falava uma mentira hoje, desmentia no outro dia, na semana que a posteriori, esquecia que tinha mentido, desmentia ele mesmo, inventava outra mentira. Hoje nós temos um governo, taxa de desemprego é a menor dos últimos 10 anos. Lula falou isso também. Por que ninguém contestou isso? Só foi falar que Lula falou em Bolsonaro. Lula nem citou o nome de Bolsonaro, ele falou fatos. Imposto de renda. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ele não atualizou a taxa de isenção do imposto de renda. Pessoas que ganhavam quase um salário e meio, quase estava pagando imposto de renda, que vem descontar direto da folha de pagamento dele. Vai lá, já está em o imposto de renda. E tem gente querendo falar que Lula está criando imposto, não sei o quê. Bolsonaro não teve coragem de atualizar a tabela do imposto de renda durante os 4 anos do seu governo, e o trabalhador que ganhava um salário e pouco pagava imposto de renda. E agora vem Bossal querendo dizer que Lula está dando imposto para o povo? Deixa de ser hipócrita! Isso é malandragem! E tem mais. Agora, Lula isentou. Quem ganha até 2 salários mínimos não paga imposto de renda. E ele fez uma promessa, e eu estou aqui e vou cobrar. R$ 5.000. Até quem ganha R$ 5.000 não vai pagar imposto, até o final do mandato dele. Chora! Pode chorar. Você quer chorar, você chora, que nós aqui não vamos falar. Uma vergonha. Aí não. Vamos mostrar que Lula falou de Bolsonaro. Vamos processar Lula, porque Lula, em rede nacional, citou Bolsonaro. Não citou. Ele falou fatos. Ele não citou nomes. Agora, eu vou dar uma de Ricardo Nunes aqui. Se a carapuça serviu, pode matar, que é sua. 24 milhões de brasileiros saíram do mapa da pobreza em 1 ano e meio, da fome, em 1 ano e meio de governo Lula. Vocês não sabiam disso, não? A ONU diminuiu a fome no Brasil 85%, aquelas pessoas que estavam em situação de miséria, de fome, diminuiu 85% em 1 ano e meio de governo Lula. Lula falou isso. Só que Lula falou em números. Mais de 24, quase 24 milhões de brasileiros saíram do mapa da fome. Ninguém fala isso, né?
Não dá holofote, não é? Gosta da mentirinha, da teoriazinha de conspiração, da fake news, da desinformação. Bota a boca no trombone, gente. Bota, bota, bota. Ninguém está falando o que Lula falou ontem. E nós só que não vamos falar. 85% saiu do mapa da fome. Reduziu a fome no Brasil. SUS. Você lembra do SUS? Sistema Único de Saúde. Muito prazer em conhecer. Tem que apresentar para Bolsonaro. Que Bolsonaro, no início do governo dele, falou até em acabar? Você não lembra? Foi. Bolsonaro até falou em acabar com o SUS, vamos privatizar que vai melhorar. Foi quando o Congresso foi para cima e falou: Bolsonaro, você está louco? Foi quando Bolsonaro recuou. Pois é, Bolsonaro quase que acabou com o médico da família lá, ó, os mais médicos, quase que acabou, foi diminuindo. O que Lula fez em 1 ano e meio? Dobrou. De quase 12 passou para 25 mil mais médicos. Sabe aquele médico que vai onde ninguém quer ir para atender, que é o mais pobre, o mais carente? Pois é, meu querido, minha querida. Lula aumentou mais de 100%. Farmácia popular, Bolsonaro quase acabou com a farmácia popular também. O que Lula fez agora? Aumentou os medicamentos gratuitos. Entrou mais uma lista de não sei quantos medicamentos gratuitos ali na farmácia popular. Viu? Bota. Isso ninguém fala não, né? Aumento de vagas nas creches, mais recursos para as famílias e mais vagas em creches foram organizadas. Ninguém contestou isso, por quê? Porque sabe que é verdade. Aqui ele não falou número, mas sabe que é verdade, porque se não fosse verdade, já estava nas redes sociais. Aberto mais de 100 novos institutos federais. Lula, 1 ano e meio, abriu mais de 100 institutos federais no Brasil, cursos técnicos, cursos que vai abrir o mercado de trabalho para os jovens. Nisso ninguém fala. O pé de meia, gente, isso aqui é importante demais, gente. Quantos adolescentes param de estudar porque tem que trabalhar, tem que ter dinheiro para comer? O pé de meia aqui vai dar mais de 9 mil reais para as famílias se o filho terminar o 2º grau. Isso aqui é muito importante. Lula criou o pé de meia. Exatamente isso. Mais de 9 mil reais para as famílias e mais de 1 milhão de novas vagas no ensino integral, de tempo integral. Número, Lula deu número. Ninguém contestou. Por quê? Porque é verdade. Mais de 1 milhão de novas vagas no ensino de tempo integral. Essas medidas denotam o quê? Preocupação com a família, onde o pai, a mãe muitas vezes, que está sozinha, está cuidando dos filhos sozinha, vai ter a creche, vai ter a escola, vai ter tudo, tudo. É lógico que isso não é perfeito, lógico que não, mas tem que ser dito que foi melhorado. Meio ambiente, reduziu em 52% o desmatamento da Amazônia nesse 1 ano e meio. A proteção voltou a ser uma prioridade no governo Lula. Resgate das políticas de proteção das mulheres, dos indígenas, das pessoas com deficiência, da comunidade LGBTQIA+. Todos esses voltaram a ser prioridade, a fazer parte da agenda do governo. Bolsonaro tirou tudo. Aí a gente lembra, né? Meio Ambiente, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Essas comunidades, a gente lembra de quem? Ministra Damares, que era ministra do Direito dos Humanos, da Família, adolescente, toda presepada, uma vergonha atrás do outro. Tem nem comparação. O Brasil voltou, o Brasil reencontrou a civilidade com o governo Lula. Reitero, não é perfeito, mas é um real. Só que é uma luta, tanto que ninguém mostra. O lançamento do maior plano safra da história. Presta atenção nisso aqui. Lula lançou o maior plano safra da história do Brasil. São 480 bilhões investidos na agricultura no Brasil. Isso ninguém fala. O agro, que é pop, não fala, né? Os grandes latifúndios e tudo está tendo subsídios, tudo, não fala, não é verdade? Muitos picareta fica puxando saco de Bolsonaro. Ai. O maior plano safra da história do Brasil. 480 bi números. Alguém contestou? Não, por quê? Porque é verdade. O novo PAC, 1,7 trilhões, principalmente em obras de infraestrutura, ferrovias, rodovias, emergenciais, drenagens, enfim, tudo. Não deu números. Por que ninguém contestou isso?
Lula falou no Bolsonaro, na transmissão do evento nacional. Oh, blá, 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 blá. Ele não citou o nome de Bolsonaro, só a título de informação. Ele citou fatos. Exportação no Brasil está só aumentando. A gente vende mais para fora do que compra. As exportações cresceram. O crime organizado está sendo combatido, o crime organizado. Lá, a elite, aquele de terno e gravata, entendeu? Que não está na comunidade, meu querido, está nos jardins da vida, os cabeças das organizações criminosas desse país, que ninguém tem coragem de mexer. Pois é, Polícia Federal e as polícias civis e as polícias militares estão indo fazendo um trabalho de inteligência e pegando os organizadores, os cabeças. Responsabilidade fiscal. Não abrirei mão, diz Lula. Quando você vê uma manchete, ele só fala isso. Ele só fala isso. Lula diz que não abrirá mão da responsabilidade fiscal. É porque, de certo, eles devem, né? Satisfação para o mercado. Aí eles põem só essa parte. A todas as outras partes que eu estou dizendo e mostrando para vocês, ninguém falou. Por quê, André? Porque é verdade. Porque se Lula tivesse falado uma mentira, já estava nos holofotes de tudo quanto é lugar. De tudo quanto é lugar, todo mundo já estava falando. Como ele não falou, aí ninguém falou. Fica difícil, fica difícil. Reforma tributária. Reforma tributária ficou 40 anos no congelador. Um monte de partido queria aprovar, a direita queria aprovar, nunca conseguiu. Um partido de esquerda conseguiu aprovar a reforma tributária, com a simplificação do sistema tributário, da cadeia tributária, onde não vai ter mais a cumulatividade dali, ó, do tributo, transparência, simplificação e o mais importante para nós, cesta básica, alíquota zero de tributos. A carne vai ter uma diminuição também de 60% de tributos. Muito importante, meu querido, minha querida. E um monte de partido aí queria, né, PL? O PL quase distribuiu. Muitos votou até contra, porque né, é tudo inveja, porque não conseguiram fazer o que o partido de esquerda fez. O povo incompetente, só sabe mentir, criar fake news, desinformação. Depois fica aí chorando. Tem gadinho chorando na live? Fala para ele sentar e aprender, pelo amor de Deus. Isso tudo aqui, ó. Lula, o crescimento da indústria. Mais de 67 bi o governo injetou na indústria. E a indústria está crescendo no Brasil, está voltando, porque a indústria gera emprego. Por isso que o emprego está caindo. A menor taxa dos últimos 10 anos de desemprego foi agora, 7,1%. Por quê? Porque está investindo. Indústria, construção civil. E isso gera o quê? Emprego. É a visão, meu querido. Ó. 163 novos mercados internacionais. Nossa, isso aqui é doído demais. Isso aqui dói demais. 163 novos mercados internacionais de negócios que quem abriu? Quem abriu? Adivinha quem abriu? Adivinha? Bota. Adivinha quem abriu? Papai Lula. Papai Lula conseguiu abrir novos 163 mercados internacionais de negócios para o Brasil. Por quê? Porque agora nós temos um presidente da República, e não um malandro, e não um bravateiro, e não um irresponsável que apostava na crise. Por que apostava na crise, o inominável? Para tentativa de golpe. Se o país tivesse tudo ok, tudo formatado, tudo organizadinho, tentativa de golpe nunca. Aí ele apostava na crise, como sendo presidente da República, jogava a responsabilidade para os outros, inclusive, eu passo um desafio para você. Todas as comunicações oficiais de Bolsonaro, como o Lula fez ontem, todas, sabe o que o Lula falava? Que a culpa era do governador, a culpa era do prefeito, a culpa era do Supremo, a culpa era do Congresso. Nunca ele assumiu a sua responsabilidade. E ele que tinha a responsabilidade, porque o presidente da República, por incrível que pareça, era Bolsonaro. Eu sei. Não parece, não é? Não parecia que ele era presidente, mas ele era presidente. Ele que tinha que dar a resposta, e ele nunca dava. Aí, holofotes para isso, para tudo quanto é lado. Agora Lula fala, mostra números, ninguém mostra. Por isso nós vamos botando a boca no trombone. Bota, e toca. Então, meu querido, crescimento, 163 novos postos internacionais de negócios foram abertos por Lula.
chupa manga que a bichinha tá doce. O Brasil voltou. O Brasil voltou. Não só aqui para os brasileiros, mas o Brasil voltou para o mundo. Aí dói. Aí tá doendo, hein? Tá doendo demais. Ô, meu pai. Em novembro, o Brasil vai sediar o G20, a cúpula do G20, onde o Brasil já está fazendo uma proposta e um projeto para quê? Acabar com a pobreza no mundo e, para isso, taxar os super ricos. O Brasil vai ter essa coragem. Bolsonaro nunca passava nem na cabeça dele fazer um trem desse, porque ele queria que o povo se lascasse. Bolsonaro só lembrou do pobre em 2022, quando alguém chegou para ele e falou assim: ô Bolsonaro, deixa eu falar uma coisa para você. Quem elege presidente da República é a massa, são milhões. Então você precisa do povo, você precisa do pobre. Se você não tiver o pobre, você vai perder as eleições. Foi quando o Bolsonaro perturbou tudo, ficou perturbado. Aí ele começou a comprar voto. Aumentou o Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, ele mudou de nome para Auxílio Brasil. Começou a pagar para um monte de gente que não era elegível, criou auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, auxílio o gás, porque o gás estava caro demais, 150, 180 reais um botijão de gás, e ele não tinha coragem de me intervir na Petrobras, dizia que não podia, eu falava aqui para vocês que ele podia, ele dizia que não podia, e acabou que ele não teve coragem de interferir na Petrobras, deu calote nos estados do ICMS combustível, que é um tributo de competência estadual. Ele pegou e foi lá e roubou dos estados, roubou, porque Lula está tendo que pagar agora, pagou 20 bilhões, pagou agora 5 bilhões para os estados, vai ter que pagar mais, do calote que ele deu nos estados do ICMS combustível. Deu calote no precatório e comprou voto para tudo quanto é lado, por isso está inelegível. Ficou doido, por quê? Lembrou do pobre só em 2022. Só que o pobre não é besta, perdeu a eleição do mesmo jeito. Perdeu do mesmo jeito, veio tudo à tona, e se lascou. Aí quando ele partiu para o segundo plano, que é a tentativa de golpe, né? E que vai se lascar muito mais ainda. E mais, o ano que vem? Ano que vem o Brasil vai sediar os BRICS, depois vai ter o quê? A Copa, o COP, no Pará lá, e tudo mais. Copa, o COP lá, o trem lá, gente, da conferência dos trem lá, aí no Pará, do meio ambiente. É o Brasil que vai sediar. O Brasil voltou, não só para os brasileiros, o Brasil voltou para o mundo. E vou repetir uma coisa aqui que eu quero que você preste atenção. Lula não é perfeito. O governo não é perfeito. Tem problemas que precisam ser resolvidos? Tem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Bolsonaro não chega aos pés do que esse governo já fez. E ele não tem uns holofotes que Bolsonaro tinha porque é de esquerda, que é um governo de esquerda. Senão teria todos os holofotes que lhe seriam cabíveis e que merecia a devida atenção. E quando sai qualquer situação da fala de Lula, eles falam que ele falou que não vai abrir mão da responsabilidade fiscal. Acho que é porque esse povo deve para o mercado, né? Os mercados devem financiar eles. Quando não, fala que o PSDB vai processar Lula porque ele citou Bolsonaro. Ele não citou Bolsonaro. Lula citou fatos. Só que isso ninguém quer saber. Eles querem só a balbúrdia. E os fatos que Lula citou, se tivesse mentira e desinformação, eram holofotes hoje em tudo quanto é lugar. Como ele não trabalha com esse tipo de situação, não obstante, eu entenda que muitas vezes, até eu erro, talvez num dado, ele poderia até ter errado, talvez, em algum dado, mas pelo que tudo indica, ele não errou, porque se tivesse errado, já estava os holofotes nas manchetes dos principais jornais do Brasil. Ninguém mostra tudo que já foi feito em 1 ano e meio de governo Lula, que Bolsonaro nunca fez na vida dele, seja enquanto deputado federal durante 28 anos, seja durante o seu mandato de 4 anos. Ele não fez 1/3 do que Lula fez, a não ser destruição. Calote, destruição de programas sociais, de políticas públicas e o desmonte total. Para quê? Porque uma coisa, de fato e de verdade, eu tenho que assumir, que ocorreu no governo Bolsonaro. Isso eu não vou mentir. Vocês sabem que eu não vou mentir. Uma coisa aconteceu. Bolsonaro passou a boiada em
todas as áreas que ele pôde, ele passou a boiada. Não sem razão, ele é inelegível hoje, que isso adveio da Justiça Eleitoral. E não sem razão, daqui a pouco vai ser presidiário, porque vai vir a resposta estatal, que é a última ratio, que é a parte criminal. Mas deve vir muito mais coisa. E esse é o pavor e o pânico deles, porque eles sabem o que fizeram no verão passado. E se teve uma coisa que eles não fizeram, foram governar o país. Pelo contrário, foi um desgoverno total. Eles apostavam na crise, porque sabiam que se não ganhasse a eleição, eles não iam aceitar a derrota e haveria uma tentativa de golpe. E a crise justificaria um golpe. E a crise foi implantada, criada, alimentada, financiada e propagada pelas redes sociais. Que deu no dia 8 de janeiro. Estou mentindo? Se eu tiver, você fala que eu estou. Mas você fala onde que eu estou mentindo. Porque chorar aqui também não vai adiantar, não. Tinha que ter chorado enquanto Bolsonaro estava no governo. Agora você não precisa chorar mais, não, porque o Brasil voltou. O Brasil retornou à civilidade. Agora tem que avançar mais. E se Deus quiser, vai avançar. Se ninguém falou o que nós estamos falando aqui, eu peço para você falar comigo. Como? Toca no like, compartilha e escreva. Parabéns. Porque se Rede Globo, se SBT, se Record não contestou nenhuma fala de Lula, a não ser essa patifaria que eles estão falando que Lula citou Bolsonaro e ele não citou, ele citou fatos, principalmente a Record e o SBT não falou nada, nem a Jovem Pan contestou os dados e números de Lula. Lula está certo. Bota, bota, bota a boca no trombone e toca, toca, toca. Lula tá certo. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. E eu tô falando nesse tom, sabe por quê? De indignação mesmo. Eu não falei da fala de Lula às 8h30, porque eu falei assim, o pessoal ainda me passou, eu falei, não, vamos segurar, porque eu quero ver o que as TVs, o que todos falam. Só falaram duas coisas. Quando fala, Lula fez o compromisso com a responsabilidade fiscal, né? E Lula, o PSDB vai processar Lula, vai acionar a justiça, porque Lula falou em Bolsonaro. Não falou. Ele não falou nome, ele falou fatos. Se a carapuça serviu, sinal que lhe cabe muito bem. Mas aqui a gente fala, não foi contestado os dados que Lula deu. Nenhum. Por quê? Por quê? Hã? Por que não foi? Porque são verdadeiros. Ai, meu Deus. Meu querido, minha querida, eu vou botar um pouquinho aqui para você ver. Está no canal do Lula, do presidente, e está no canal da TV Gov também. Aqui, ó. Vamos ver um tico-tico? Tinha que ter dado holofotes para esse aqui. Então a gente vai dar. E meus amigos, acabamos de completar 1 ano e meio de governo. Graças a Deus e à confiança do povo, que nos ajudou a derrotar a tentativa de golpe de 8 de janeiro. A democracia venceu. É hora de prestar contas a cada família brasileira. Quando terminei o segundo mandato, há 14 anos, a economia crescia 7,5%. A geração de empregos, o salário e a renda das famílias aumentavam e a inflação caía. Tiramos o Brasil do mapa da fome. De lá para cá, assistimos a uma enorme destruição do nosso país. Programas importantes para o povo, como a farmácia popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados. Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta.
A inflação disparou e atingiu 8,25%. O Brasil era um país em ruínas. Diziam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Mas é sobre reconstrução e futuro que eu quero falar. Antes mesmo de começarmos a governar, tivemos que buscar os recursos para cobrir o rombo bilionário deixado pelo governo anterior. Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado e vamos continuar crescendo. O salário mínimo voltou a ter aumento acima da inflação e quase 90% das categorias profissionais tiveram aumento real de salário. Aprovamos a igualdade salarial entre mulheres e homens. Mais de 2.700.000 empregos formais foram criados e a taxa de desemprego é a menor dos últimos 10 anos. Isentamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. 24 milhões de pessoas ficaram livres do pesadelo da fome. Reforçamos o SUS. A farmácia popular está de volta e agora com novos remédios de graça. O Mais Médico praticamente dobrou, com 25 mil médicos atendendo em todo o país. Aumentamos o número de vagas nas creches, ampliamos os recursos para as universidades e estamos abrindo 100 novos institutos federais. Lançamos o Pé de Meia, uma poupança para dar às famílias a certeza de que seus filhos não serão obrigados a abandonar a escola para trabalhar. Já garantimos 1 milhão de novas vagas no ensino em tempo integral, para dar aos pais e às mães a tranquilidade de saberem que seus filhos passam o dia em segurança na escola. A proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade e reduzimos em 52% o desmatamento da Amazônia. Resgatamos as políticas de proteção dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. O Brasil se reencontrou com a civilização. Minhas amigas e meus amigos, lançamos o maior plano safra da história para financiar a agricultura brasileira. O novo PAC está destinando grandes investimentos para obras de infraestrutura, ferrovias, rodovias, energia, drenagem e prevenção de riscos, mais policlínicas, creches e escolas. A Petrobras está produzindo mais e importando menos. Combatemos o crime organizado com a apreensão recorde de armas, drogas, dinheiro e equipamento de garimpo ilegal. Minhas amigas e meus amigos, queremos um Brasil que cresça para todas as famílias brasileiras. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É esta responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. Depois de anos de estagnação, a indústria brasileira está voltando a ser o motor do desenvolvimento. Com investimento recorde na indústria automobilística, de siderurgia, de alimentos e celulose. Isso significa mais empregos, salários e oportunidade para o nosso povo. Já temos uma das matrizes de energia mais limpas do mundo. Demos início à transição energética, ampliando os investimentos em biocombustíveis, hidrogênio verde e geração de energia solar, eólica e de biomassa. Seremos uma potência mundial em geração de energia renovável e no enfrentamento à crise climática. Abrimos 163 novos mercados internacionais para nossos produtos. Nossas exportações bateram recordes. O Brasil recuperou seu protagonismo no cenário mundial. Participamos de todos os principais fóruns internacionais. O Brasil voltou ao mundo. E o mundo agora vai passar pelo Brasil. Em novembro, vamos sediar a reunião da cúpula do G20, o grupo das economias mais importantes do mundo. Vamos colocar no centro do debate internacional a aliança global contra a fome e a pobreza. Não podemos nos calar diante de um drama que afeta a vida de 733 milhões de homens, mulheres e crianças em todo o mundo. Para tornar o mundo mais justo, estamos levando para o G20 a proposta de taxação dos super ricos, que já conta com adesão de vários países. Ano que vem, vamos sediar a reunião dos BRICS
e receberemos a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém. Chegou a hora de trazer o debate sobre o futuro do planeta para o coração da Amazônia. Este é o resultado de uma diplomacia ativa e altiva. O mundo voltou a acreditar no Brasil, na capacidade do nosso povo e em nosso compromisso com a democracia. Minhas amigas e meus amigos, toda mãe e todo pai sabem a dificuldade que é cuidar de uma família. Garantir que os filhos tenham uma boa alimentação, saúde, educação, segurança e um futuro melhor. Para mim, governar é cuidar de milhões de famílias. É o que eu venho fazendo desde o início do meu governo. Hoje, o que falta ao mundo é paz, solidariedade e humanismo. Estamos prontos para dar o exemplo de que aqui no Brasil, a inclusão social, a fraternidade, o respeito e o amor são capazes de vencer o ódio. Boa sorte ao Brasil e ao povo brasileiro. Muito obrigado. Percebeu, meu querido? Percebeu? E eu concluo que a verdade vai sobrepor e sobrepõe a mentira. As TVs, se Lula tivesse mentido, os sites e tal, ia ser manchete em tudo quanto é lugar. Como ele falou com responsabilidade, diferente do outro, aí eles inventam outras situações, como eu expliquei para vocês. Então, vota, vota, vota! Lula tá certo! E toca, toca, toca no like e compartilha. Porque aqui a gente mostra sim. E a gente bota a boca no trombone junto. Porque ninguém mostrou. E aqui a gente mostra. E reitero, Lula não citou Bolsonaro na sua fala, como estão dizendo. Lula falou em fatos, não em pessoas nem em nomes, mas em fatos. E detalhe, em relação aos fatos, Lula não mentiu. Bota, 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 meu querido, Lula não mentiu. Tamo junto sempre, quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, vá se lascar e tá tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Eu volto de novo às 16h30. Agora tem o seguinte, você ficar chorando aí também, não vai adiantar nada não. Perdeu, mané. Em 2026 tem eleição de novo. Perdeu, para de chorar. Vai ficar chorando até quando? Oh, não. Não, vai ficar chorando aí, gadinho. Senta e aprende, para. Lula mentiu? Não mentiu. Então bota aí para você ensinar, para você aprender. Ensinar para os outros gados. Lula não mentiu. Muito obrigado, meu querido, minha querida. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta vai se lascar e tá tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Ai, meu Deus do céu. A gente perceber esses movimentos é muito interessante, meu querido. É muito interessante. A gente está aqui para isso, entendeu? Perceba, perceba, perceba o movimento dessa patifaria, né? Sinal que Lula tá certo. Sinal que Lula tá muito certo, porque senão, eita, já ia ser manchete em tudo quanto é lugar. Beijo no seu coração, beijo até daqui a pouco, até daqui a pouco. Mas eu vou, mas daqui a pouco eu volto. Bota, e toca, não se esqueça, não se esqueça.